Olá, tudo bem? Paz, uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 2 de junho, cuja leitura do dia em Filemão e também segundo livro de Samuel, capítulos 1 e 2. Quero ler um versículo com você, o último da Epístola de Paulo a Filemão, versículo 25, que nos diz assim, na santa e poderosa palavra de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E por que esse versículo? E por que esse título da nossa reflexão, Retendo a Graça? Porque na introdução da epístola a Filemão, nós vemos logo no verso 3, escrito o seguinte: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça a vós, tá? Eu vejo aqui Paulo expressando o desejo que os destinatários, Filemão, versículo 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, destinatário principal, e a nossa amada Afia. Alguns dizem que poderia ser da família, esposa, e a Arquipo, nosso camarada, e camarada seria o companheiro de lutas, é a igreja que está em tua casa, graça a vós. Então, Paulo expressando o desejo de que os destinatários recebessem a graça de Deus por meio daquela carta. Olha, graça a vós, entregando. Aqui na despedida, no verso 25, o desejo que eu vejo aqui é de que a graça permanecesse, ficasse guardada em Filemão e nos seus, quando ele diz graça com o vosso espírito. Primeiro, graça a vocês, agora graça com vocês. Olha, está chegando a vocês. Ah, ok, receberam. Agora a graça fica com vocês. Ela chega e fica. Fica retida, guardada. E é interessante que esse padrão, Paulo, ele aplica em todas as epístolas. Todas elas. Vi uma a uma, todas elas ele segue esse mesmo padrão. Na abertura, graça a vocês, está chegando. Aí depois na saída, na despedida, é graça com vocês. Ó, a graça que chegou por meio da carta, que ela fique, que ela permaneça em vocês. Então eu vejo, eu vejo Paulo expressando isso em todas as epístolas, e dando uma olhada nas demais epístolas, nós não vemos esse padrão na abertura e no encerramento. Tem aquelas que no encerramento mencionam graça, ou na abertura, mas não não na abertura e não na despedida. E outras, ao invés de mencionarem graça, mencionam paz ou misericórdia, ou não menciona nada em relação a isso. Mas Paulo não. Paulo, em todas as suas epístolas escritas ao longo de muitos anos. Aos Romanos, ele diz assim, a graça chegando. Romanos 1,7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Só uma curiosidade é que Paulo vai saudá-los assim com a graça no 7º versículo, porque nos 6 primeiros ele estava fazendo uma longa apresentação de quem ele era, do chamado dele, o que ele pregava, falando do Evangelho. Aí depois a graça permanecendo, Romanos 16, 24, no encerramento.
que na verdade não é o último versículo, tá? Mas é um dos finais. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, graça a vós, a todos que estáis em Roma, graça, e depois graça com todos vós. Chega a vós e permanece com vós. Falei que Romanos 16, 24 não é o último. Tem mais 3 versículos onde Paulo expressa o seu louvor a Deus. E eu entendo que ele o faz assim porque é considerado esse o maior compêndio teológico, tá, que nós temos no Novo Testamento, é a carta aos Romanos. Então é natural que os primeiros capítulos, numa igreja que ele ainda, os irmãos que ele ainda não tinha contato, ele fizesse a apresentação dele, aliada ao evangelho que ele introduziria na carta, e que ele expressasse o louvor dele por meio daquilo que Deus o conduziu a escrever. Aos Coríntios, a graça chega. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 2 e 3. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A igreja de Corinto, a igreja de Deus que está em Corinto, graça. Graça à igreja de Corinto. A graça permanece, verso 23. A graça, o capítulo 16 de 1 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Você está entendendo a diferença? A você ou a vocês. Está chegando. Agora a graça com vocês. Ela continue em vocês. Você está entendendo a diferença? E uma coisa curiosa é que em Romanos, Paulo fala da graça na despedida, que permanecesse, mas depois ele expressa o louvor nos 3 versículos finais. Em 1 Coríntios, a saudação final com a graça não é o último versículo, também. É o penúltimo. Por quê? No último ele reforça, reafirma o amor aos coríntios. Por quê? Em toda a carta, Paulo pegou firme com os irmãos em Corinto. Então, no último versículo, ele falou: eu amo vocês, hein? Olha lá. Usei o cajado, mas eu amo vocês, não se esqueçam disso. Novamente aos Coríntios, na segunda aos Coríntios, a graça chega. Segundo aos Coríntios 1, 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça permanece, segundo aos Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Esse versículo aqui é usado como a chamada bênção apostólica, né? Aquela declaração / oração final no encerramento dos cultos ao Senhor. Que eu já expliquei aqui como eu declaro essa bênção, usando um pouquinho diferente. Já está numa... O Senhor te abençoe e te guarde o título dessa reflexão. Aos Gálatas, a graça chegando. Gálatas 1, 2 e 3. Capítulos 1, versículos 2 e 3. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E na sequência, Paulo relembra que o Senhor Jesus entregou-se por nossos pecados para nos livrar do presente século mau. Segundo a vontade de Deus, e a Ele glória por isso. E era natural que ele fizesse isso já fazendo essa união da saudação com o que ele ia falar na carta, porque a carta ele ia falar: olha lá vocês, hein? Estou espantado que tão depressa vocês estão se afastando do que eu ensinei a vocês sobre a graça de Deus, do Evangelho de Cristo. E no encerramento, a graça permanece, expressando esse desejo. Gálatas 6, 18.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Então, é um padrão. Aos Efésios, a graça chega. Efésios 1, 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E no encerramento, a graça permanece. Efésios 6, 24. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Isso aqui é muito interessante. É interessante ele reforçar o amor depois no início, né? Interessante ele explicar que aquilo que ele iria falar é porque ele foi chamado para pregar o Evangelho. Então é importante nós entendermos que esse meio de graça que vem a nós, ele vem com base no Evangelho. É importante nós entendermos que depois desse entendimento, dessa compreensão do Evangelho ali em Romanos, a nossa expressão precisa ser de louvor a Deus por termos sido alcançados pela graça de Deus. E ainda que esse meio de graça chegue a nós trazendo uma exortação, isso pode ser a nossa meditação bíblica, pode ser a pregação dos irmãos na igreja, pode ser um conselho, uma orientação, uma chamada de atenção dos irmãos que vem aqui, preciso conversar com você, seja por meio de reflexões assim, né? Vídeos na internet, que ainda que nos confrontem, como primeira carta aos Coríntios, que nós nos lembremos que isso é feito em amor, como ele quis reforçar no versículo final de 1 aos Coríntios. É nós sabermos, como ele disse aos Gálatas, que essa graça de Cristo é daquele que entregou-se por nós naquela cruz, por causa dos nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus. Mas é importante também essa menção que ele faz aqui, que essa graça ela seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Ela não produz efeito naquele que não tem uma verdadeira fé, uma sincera fé em Jesus. É importante isso. Aos Filipenses, a graça chega. Filipenses 1, verso 2. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça permanece. Filipenses 4, 23. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Com vós todos. Amém. Aos Colossenses, também. A graça chega. Colossenses 1, 2. Aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça permanece. Colossenses 4, 18. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco. Amém. E aos Tessalonicenses, a graça chega. 1 Tessalonicenses 1, 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça permanece. 1 Tessalonicenses 5, 28. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E novamente os Tessalonicenses na segunda epístola. A graça chega. 2 Tessalonicenses 1, 2. Graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. E a graça permanece. 2 Tessalonicenses 3, 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E a Timóteo, a mesma coisa. A graça chega. 1 Timóteo 1, 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Tem só uma diferença nas epístolas pastorais,
porque eu vejo que Paulo ele acrescenta o misericórdia, além do graça e paz. Muito interessante isso, aos pastores. E a graça permanece. 1 Timóteo 6,21, a qual, professando alguns, se desviaram da fé, a graça seja contigo. Amém. E na segunda, novamente a Timóteo, a graça chegando por aquele meio de graça, a epístola. 2 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. E a graça permanece? Sim. 2 Timóteo 4:22. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém. E a Tito, a mesma coisa. A graça chega, Tito 1:4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. E a graça permanece, Tito 3,15. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Você entendeu? Que o Espírito Santo quis usar Paulo dessa maneira, no mesmo padrão, por meio da carta, a graça chegando a vocês. A carta é um meio de graça a vocês. Mas essa graça que chegou a vocês por meio da carta, o meu desejo é que ela permaneça em vocês. Ou seja, que ela produza o fruto para o qual Deus a está enviando a vocês. Nós já vimos, poderia tranquilamente fazer parte aqui dessa reflexão, mas eu não vou repetir porque eu já abordei sobre isso na reflexão A Maravilhosa Graça de Deus, em que nós vimos que a graça de Deus, e aí por isso que eu não vou ler os textos, que já está lá, assista depois, por favor, se você ainda não assistiu, que a graça de Deus, ela é recebida, a graça de Deus vai além daquele entendimento nosso, é o favor imerecido, e por meio da graça nós somos salvos. Vai além disso, tá? Ela é recebida em Cristo, conforme 1 Coríntios 1,4. Ela está disponível a todos abundantemente, Romanos 5:15-21. Não é um fim em si mesma, Efésios 2:8-10. Ela deve ser crescente, 2 Pedro 3:17-18. Ela pode ser excelente, segundo os Coríntios 9:14. Ela opera continuamente, Colossenses 1:5-6. Ela capacita o nosso viver, segundo os Coríntios 1:12. Ela firma o nosso caminhar, 1 Pedro 5:12. Ela nos ensina a viver para a glória de Deus, Tito 2:11-14. Ela gera alegria em quem a observa, Atos 11:23. Ela serve de exemplo para outros, segundo os Coríntios 8:1-3. Ela deve ser bem administrada, servida aos irmãos, 1 Pedro 4:10. Ela chama para o ministério, Efésios 3:7. Ela convoca para uma missão específica, Atos 14:26. Ela torna-se a nossa missão, Atos 20:24. Ela nos capacita para o trabalho na obra, 1 Coríntios 15:10. Mas que é preciso cuidado com a perda de foco, Gálatas 1:6 e 7, com a banalização dela, Judas versículo 4, com o desperdício dela, da graça, segundo os Coríntios 6:1 e 2. Cuidado também com o desprezo à graça, Gálatas 2:21, e com o pecado, Hebreus 12, versos 14-15. Agora, como reter a graça de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor? Colocando em prática a instrução enviada por Deus através daquele meio de graça. Quando você ouve uma pregação
é a graça de Deus se manifestando a você, te instruindo por meio daquela pregação, seja para te levar consolo, exortação, encorajamento, renovo, correção, confronto, e etc, e etc, e etc. Como então você guardar, reter essa graça de Deus sendo manifestada por meio daquela pregação? Você praticando aquela palavra que você está recebendo. Como você reter a graça de Deus sendo manifestada a você por meio da tua meditação bíblica? Você colocando em prática aquilo que você está meditando. Como você reter a graça por meio de um conselho bíblico de um irmão em Cristo a você? Colocando em prática aquilo que Deus está te direcionando por meio daquele conselho. E por aí vai. Às vezes, a graça vai se manifestar por meio da oração de alguém por você. Né? E sendo uma oração segundo a palavra de um verdadeiro discípulo de Cristo, você faz isso orando em concordância com aquele irmão. No meio do louvor, por exemplo, Deus ministrando a graça dele por meio dos nossos irmãos, um chamado ministério de louvor. E como você retém aquela graça que está sendo ministrada por Deus através da vida dos irmãos? É você louvando a Deus de todo o coração, junto. Você está entendendo? É assim. As epístolas, elas são meio de graça com instrução, aplicação e edificação da fé cristã na vida dos discípulos de Jesus Cristo. Especificamente, as epístolas de Paulo, as epístolas paulinas, elas foram meio de graça sobre a nossa salvação, como Romanos, 1º e 2 Coríntios e Gálatas, sobre as últimas coisas, 1º e 2 Tessalonicenses, sobre a pessoa de Cristo, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, já vamos ver sobre isso. Sobre a organização da igreja, 1º e 2 Timóteo e Tito, epístolas que são pastorais. As epístolas paulinas, elas foram meio de graça a respeito da verdade cristã, Romanos e Gálatas. Qual é a verdade cristã? Evangelho. Da esperança cristã. Qual é a esperança cristã? Da vinda de Cristo, nos buscar, né? Da segunda vinda, da vinda do Senhor. 1º e 2 Tessalonicenses. Da vida cristã, do cotidiano da igreja, Efésios e Colossenses. Da conduta cristã, onde Paulo pega firme lá com os coríntios, né? 1º e 2 Coríntios. Da unidade cristã, Filipenses e Filemão também, nós vamos ver daqui a pouco. Do serviço cristão, 1º e 2 Timóteo e também Tito. As epístolas paulinas foram meio de graça em relação à fé cristã, Romanos, 1º e 2 Coríntios e Gálatas. A esperança cristã, 1º e 2 Tessalonicenses. Ao amor cristão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Já vamos ver. E a ordem na igreja, 1º e 2 Timóteo e Tito. E aqui, já que a graça chegando, e depois ele encerra dizendo que a graça seja com o Espírito dele, de Filemão, qual foi a graça comunicada a Filemão então? Vamos lá? Versículos 1 e 2. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Afia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então, podemos ver aqui claramente a maturidade espiritual de Paulo nessa que é uma de suas cartas escritas durante a prisão, na mesma época da Epístola aos Colossenses, tratando da conversão e do retorno de um escravo fugitivo, simbolizando como nós recebemos a graça que há em Cristo Jesus. Onésimo era um escravo
que após aparentemente cometer um furto, havia fugido de seu senhor, que morava em Colossos, e ido para Roma. Então fugiu do seu senhor e foi para Roma. Agora convertido a Cristo, diante da pregação do Evangelho, através da vida de Paulo, do ministério de Paulo, na prisão em Roma, Onésimo é enviado para o apóstolo de volta ao seu senhor Filemon, para que esse o recebesse. Só que agora não mais como. Não era mais o escravo fugitivo, fugião, mas como um irmão em Cristo. Paulo pede um favor a Filemon para que agisse com reconciliação, recebendo Onésimo numa relação de senhor e escravo diferenciada. Agora não era mais essa relação, seria uma relação de participante da mesma família. E o apóstolo faz isso usando argumentos em favor do escravo Onésimo diante do seu senhor Filemon, apontando a transformação que ele viveu por meio da fé em Cristo. É disso que trata a carta. No versículo 3, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vemos que, pela graça, nós recebemos sem qualquer mérito a oportunidade da salvação por meio da fé em Jesus Cristo, tendo paz com Deus e reconciliados com Ele, feitos filhos de Deus por adoção e irmãos de Jesus, consequentemente, e não simplesmente seus servos e seus amigos. Então, existe esse paralelo, tá? Essa simbologia, esse simbolismo. Os versos 4 a 6. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Do 4 a 7, o que nós vemos? Vemos ali que a base da nossa vida, uma vida que glorifica a Deus, são a fé no Senhor Jesus Cristo, que nos leva ao amor. Ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor e para com os irmãos. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo. Então, na prática, a fé dele frutificava em amor. E aí, a partir do versículo 7, porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo começa a usar uma sequência de argumentos pedindo por amor a Filemão. Por quê? Porque o histórico de Filemão era o amor. Filemão, como você, já que você é alguém que age em amor, continua agindo em amor. E, por favor, você pode receber Onésimo como irmão? Você está entendendo? Versos 10 a 14. Peço-te por meu filho. Agora, Onésimo é meu filho. Eu gerei ele na fé. Por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil. Isso aqui é sensacional. O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então, Paulo agora, ele declara a transformação de Onésimo, dizendo que antes ele era inútil, mas agora é útil aos dois, tanto a Paulo como a Filemão.
E o apóstolo diz isso usando uma jogada de palavras que, no meu entender, é sensacional. Por que eu digo isso? Porque onésimo é do grego onésimos, que significa proveitoso ou útil. Só que quando ele usa aqui a palavra útil, no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Qual é o termo que Paulo usa escrevendo? Ele usa o grego eukrestos, que significa fácil de fazer uso, útil. Onésimo, que significa proveitoso ou útil, agora ele é eucrestos, fácil de fazer uso, útil. Onésimo útil, agora é eucrestos útil. Ele faz essa jogada de palavras, entendeu? E fica claro que Paulo não quis se impor, mas com grande sabedoria, de uma forma educada, gentil, humilde, amorosa e misericordiosa, ele tentou promover a reconciliação. Ele usou aqui da diplomacia, não da autoridade imposta. Você está entendendo? Ele usou aqui da sabedoria, da diplomacia. Versículos 15 e 16. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti, muita sabedoria aqui também de Paulo, separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, Paulo ele escolhe bem as palavras, porque ao invés dele falar, olha, esse aí que fugiu de você, porque bem pode ser que ele tenha fugido, ele não usou esse termo. Ele falou o seguinte, tenha se separado de ti. Ao invés de fugiu de ti, tenha se separado de ti. Para quê? Ele não escondeu o fato de que sim, Onésimo se separou de Filemon, mas com a palavra branda, ele desviou o furor de Filemon. Ele não despertou a ira. Ele é um fugitivo mesmo, é agora que eu não vou receber bem nada. Não. Ainda que ele tenha se apartado de ti, ao invés de usar, ainda que ele tenha fugido de ti, entendeu? E aí ele faz isso afirmando que o ocorrido foi a providência de Deus para o bem de Onésimo e também do próprio Filemon. Versos 17 a 19. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E aqui é o cerne, né? São os versículos-chave que nos remetem ao Evangelho de Cristo. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Paulo dispõe-se aqui a pagar a dívida de Onésimo sem esconder o pecado dele. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque isso é uma alegoria para que Jesus fez comigo e com você. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós, intercedendo diante do Pai. Foi isso que Jesus fez. Quando Deus olha para mim e para você, o que ele vê? Quem ele vê? Ele vê o sangue de Cristo vertido naquela cruz sobre a minha e tua vida. Ele olha para mim e para você, ele enxerga o seu Filho, Cristo Jesus. Só que nós não podemos achar, eu pequei, fiz, puxa, olha, os meus pecados ficaram impunes e eu fui salvo em Cristo pela fé. Não, nossos pecados foram punidos em Jesus naquela cruz, quando ele se fez maldito em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, satisfazendo plenamente a justiça de Deus. Lembra? Deus meu, por que me desamparaste?
e aquela escuridão sobre a terra. Por quê? Porque Deus, naquela hora, a hora da expiação dos nossos pecados, o Deus que é santo, 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 precisou se apartar do seu Filho amado, que estava sendo feito pecado no nosso lugar. E Paulo, escrevendo isso aqui a Filemão, é uma alegoria, uma figura do que Jesus fez por mim e por você. Versículos 20 e 21. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Então Paulo aqui, ele declara antecipadamente a obediência de Filemão ao seu pedido. E isso faz nos lembrar também de que as nossas atitudes em obediência à vontade de Deus alegram o coração daqueles que têm a responsabilidade de nos orientarem na palavra de Deus. Nossos pastores, nossos discipuladores, nossos professores de escola bíblica, nossos conselheiros. E aí vai. Versos 22 a 24. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras. Lá em Colossenses nós vemos que ele era o pastor da igreja em Colosso, tá? Que combatia em oração pelos colossenses. Nós vemos isso lá em Colossenses, no capítulo 4. Saúdo-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Existem dois entendimentos sobre o momento que essa carta foi escrita. Para alguns, ela teria sido escrita na primeira prisão em Roma, aquela domiciliar lá de que Paulo de cidade em cidade estava sendo avisado que chegando em Jerusalém seria preso. Jesus apareceu a ele dizendo que importava que ele fosse a Roma. Ele apela para César, vai para Roma, tem a questão lá do naufrágio, né? E Atos 28 ele na prisão domiciliar. Tem uns que entendem dessa forma, alguns estudiosos. Para outros, essa é considerada a penúltima carta de Paulo, sendo a última a segunda epístola a Timóteo, e que nesse momento, aqui, Paulo ele escreve ainda sem ter a sentença de morte decretada. E o apóstolo considerava ainda encontrar Filemão lá em Colossos. E que antes da sentença, os cooperadores estavam lá. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Mas depois, como nós vemos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, eles seguiram para os lugares. Lembrando que Demas amou o presente século, se desviou da fé, alguns foram enviados em missões, Lucas permanecia e Marcos, Paulo estaria chamando de volta a Roma. Então tem essa divergência, tá? Do entendimento, se foi da primeira ou da segunda, tem os dois entendimentos. Seja como for, Paulo avisa que pretendia em breve encontrar-se com ele, com Filemão, deixando nas entrelinhas, Filemão, eu estarei com você. Vai ser vergonhoso se eu estiver com você e você não tiver atendido o meu pedido de você receber a Onésimo como um irmão em Cristo. Então, essa foi a graça comunicada a Filemão e era a graça que Filemão deveria reter. Então, toda vez colocar em prática. Então, toda vez que Deus edificar a sua fé por meio de uma pregação, da sua meditação bíblica, de um ensinamento, de um conselho, de uma oração, de um louvor, de um vídeo,
faz alguma coisa com isso. Coloca em prática. A graça não pode passar por você em vão, mas você precisa receber de Deus, guardar, reter, colocando em prática. O que você vai fazer com isso, sabe? Não seja apenas um ouvinte ou um leitor esquecido, mas seja praticante. Vá no profundo, cave no profundo e edifique a sua casa, a sua vida espiritual lá no profundo, na rocha. De que forma? Praticando, retendo essa graça que você está recebendo do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.